o nosso segundo tipo aqui serão as inequações quocientes. Adriano, Oi, hoje vai ser quantas inequações? duas. Só a inequação produto e a inequação quociente. Essa é a Ah, última inequação que eu vou explicar para vocês. Tá certo? tá certo, Bom, tá. vou pegar aqui o exemplo de uma inequação quociente. Quociente, lembrar a divisão, tá certo? Por exemplo, x menos 2 sobre 3x mais menos 3x mais 8 maior do que zero, certo? Vamos resolver isso daqui. Lembrando, eu só vou me preocupar com esse sinal só no final. Como o sinal aqui é maior que zero, lá no final eu vou ter que pintar as regiões que aparecerem com o sinal de mais. E eu continuo pegando sempre as funções separadamente. Eu vou pegar a função 1, que é a de cima, vou pegar a função 2 e vou resolver. Então, para resolver a função 1, a gente vai fazer menos x menos 2 igual a zero. Menos x igual a 2, multiplica por menos 1, ou menos 1 feio aqui, multiplica por menos 1, então a gente vai ter que x é igual a menos 2. Então a gente já achou o primeiro. Vou colocar na reta. Bom, para a segunda, a gente vai fazer menos 3x mais 8 é maior, é diferente de zero. Adriano, por que tu está colocando o sinal de diferente e não está colocando o sinal de igual? Veja aqui, menos 3x mais 8 está no denominador de uma fração. E o denominador de uma fração nunca é igual a zero. Ele é diferente de zero. Então, não seria correto a gente colocar isso daqui igual a zero. Tá certo? Quando você for fazer para o de baixo, para algum denominador, você não bota o sinal de igual, você coloca o sinal de diferente. Então, mas a gente resolve como se fosse uma equação mesmo. Passando o 8 para o outro lado, a gente vai ter menos 3x é diferente de menos 8. Multiplica por menos 1. 3x é diferente de 8. X é diferente de 8 sobre 3. Aí aqui a gente tem o segundo resultado que a gente encontrou para a segunda função. E do mesmo jeito que a gente fez as retas para a inequação produto, a gente também faz para a inequação quociente. Então, a gente vai fazer uma reta, vai colocar o menos 2, certo? Vai fazer uma mais embaixo. Vai colocar o 8 sobre 3. Dá para perceber que o 8 sobre 3 é o maior. Um número positivo sempre será maior que o número negativo, então ele tem que ficar um pouco mais distante para esse lado. E agora a gente coloca os sinais de acordo com o mesmo sinal de A e o sinal contrário de A. Então, de novo, desse lado aqui a gente vai colocar o mesmo sinal de A. E desse lado aqui o sinal contrário de A. O A é negativo, veja que o A é negativo, então para cá é menos e para cá é mais. Vamos para a segunda que a gente acabou de resolver. Para a segunda, o A também é negativo, então para cá é menos. E nesse lado aqui, que é o sinal contrário de A, vai ter que ser mais. Depois que a gente faz isso, a gente escreve os resultados numa mesma reta. Ou seja, eu vou fazer a função 1, interseção com a função 2. Então, eu vou fazer uma reta. Vou colocar o 8 sobre 3 logo abaixo, para ficar na mesma posição. Vou colocar o 2, o menos 2. E vou fazer o estudo do sinal, né, da regra do sinal que a gente sabe para divisão, que é a mesma regra da multiplicação. Na divisão, menos com menos é mais. Na divisão, menos com menos é mais. Menos com mais é menos.
E mais com mais é mais. O que é que a questão está pedindo para a gente? A questão está pedindo que os resultados sejam maiores do que zero. Os resultados serem maiores que zero é os resultados serem positivos para alguns valores de x. Então, para os resultados serem positivos, os valores de x têm que ser menores do que menos 2 ou maior do que 8 sobre 3. Aqui o 2 não participa da resposta e nem o 8 sobre 3, porque não tem o traço lá. Não é um sinal de maior ou igual, é somente o sinal de maior. Então, a nossa solução para essa inequação fica solução x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 2, ou o x é maior que 8 sobre 3. Sempre que você pintar em regiões opostas, com um intervalo entre elas, então o que vai acontecer é o ou que vai aparecer aqui, tá certo? O x é maior do que 8 sobre 3. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, eu acho. Muito bem. Então, para que a gente possa finalizar, concluir, eu vou mesclar, tá? Eu vou botar um problema, um exemplo, que vai ter produto e vai ter quociente nele, mas que o processo não vai mudar. Veja só, o que muda é o tipo de inequação. Ali eu tinha uma multiplicação, eu chamei de inequação produto. Aqui eu tenho uma divisão, eu chamei de inequação quociente, mas o processo de resolução inteiro é exatamente o mesmo. A gente pega cada pedaço e chama de uma função diferente, calcula as raízes, coloca na reta e faz o estudo do sinal. Como eu tinha adiantado para vocês na outra aula, que vocês precisariam do estudo do sinal para resolver as equações produto e quociente. Tá bom? Alguém pode dizer, por favor? Muito obrigada. Bom, para a gente finalizar com o terceiro exemplo aqui, menos 3x mais 2 vezes 2x menos 8, tudo isso sobre 8x menos 8x mais 4. Eu quero que tudo isso seja menor ou igual a zero. Pronto. Eu não vou, mais uma vez, me preocupar com o sinal de menor igual do que zero agora. Eu só uso ele no final, quando eu quero interpretar a minha resposta. Então, eu vou ter aqui a minha função 1, a minha função 2 e a minha função 3. E cada uma dessas funções eu vou igualar a zero. Então, para a primeira aqui, eu vou fazer menos 3x mais 2 igual a zero, menos 3x igual a menos 2, multiplica por menos 1, 3x igual a 2. Então, daqui a gente tira que x é igual a 2 sobre 3. A segunda ficará assim. 2x menos 8 igual a 0. 2x igual a 8. Então, 8 dividido por 2, 4. E a terceira, que a gente não pode botar igual a 0, porque é o denominador de uma fração. Então, a gente vai botar menos 8x mais 4 é diferente de 0. 8x menos 8x é diferente de menos 4, multiplica por menos 1, ok? Bom, 8x é diferente de 4, x é diferente de 4 sobre 8. Se você simplificar, x é diferente de 1 meio. Certo? Então, pronto. A gente já tem os três resultados aqui, para 1, para 2 e para 3. Agora, o que a gente vai fazer é uma reta para cada um.
Então, a gente vai fazer uma reta para 1. E vai colocar o resultado que a gente encontrou. Aqui eu tenho 2/3 e 1/2. Alguém sabe me dizer quem é o maior? É maior 2/3 ou é maior 1/2? É maior 2/3 ou é maior 1/2? Alguém sabe me dizer? Se eu soubesse, eu falava, mas eu não sei. É o maior 2/3 ou 1/2, pessoal? Quem é o maior dos dois? 1/2? 1/2 é 0,5, tá? 2/3 é 0,66666. O 2/3 é maior. Tudo bem. Para quem não sabe como comparar, a gente faz assim. Eu vou abrir Não tem problema, pessoal. A gente vai estar aqui para aprender. Veja só. Você pega as suas duas frações. Nesse caso é 2/3 e 1/2, certo? E aí você vai tirar o MMC. O MMC de 3 e de 2 é 6. Depois você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou seja, 6 dividido por 3 é 2. E 2 vezes 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. E 3 vezes 1 é 3. Bom, como o 4 é maior que 3, tá vendo? Agora você olha só para o de cima, porque os denominadores são iguais. Como o 4 é maior que 3, significa dizer que o 2/3 é maior que 1/2. A gente precisa saber quem é o maior e quem é o menor, para quando a gente situar aqui os números na reta, tá certo? Então a gente já está vendo aqui que o 2/3 é maior. Então eu vou escrever aqui o 2/3, quase que no centro. Para o segundo, a gente vai fazer uma reta e colocar o 4. Como o 4 é maior que 2/3, eu vou botar ele mais para cá. E no terceiro, eu vou colocar o 1/2, que é menor que 2/3. E agora a gente vai colocar os sinais. Então, no 1, o A é negativo, tá vendo? Então, como desse lado aqui sempre será o mesmo sinal de A, então desse lado negativo e desse lado positivo. Nessa daqui, o A é positivo, tá vendo? Então, pronto, não muda a ordem. Desse lado aqui é o mesmo sinal de A, e desse lado aqui é o sinal contrário de A. E no último, a gente vai olhar para ele e vai ver que o A dele também é negativo. Então, desse lado será o mesmo sinal de A. Então, desse lado aqui será menos. E desse lado aqui será mais. Por fim, a gente faz uma única reta e coloca os 3 resultados que a gente encontrou. Então, a gente vai fazer 1 interseção com 2, interseção com 3. Vai ficar assim. Aqui vai ficar o 4. Aqui vai ficar o 2/3, logo abaixo, tá vendo? Para a gente não perder a região. E aqui vai ficar 1/2. E agora a gente faz as regras de sinais. Como as regras da divisão e da multiplicação são as mesmas, não teremos muita dificuldade. Ó, menos com mais, menos, menos com menos, mais. Menos com menos, mais, mais com menos, menos. Logo, a gente precisa pegar onde os resultados é negativo. Os resultados estão darão negativo onde? Na região entre os 2/3 e o 4 e antes de 1/2. Então, como solução, o que a gente vai ter é roubados 10 ou 20 ou 50 milhões de reais. Alguém com o microfone ativado. Eu não vou poder botar o traço aqui,
Por que eu não vou poder botar o traço aqui? Porque 1/2 é a solução do resultado lá na função, onde eu botei assim, ó, diferente de 0. Então, ele é diferente de 1/2. Quem tiver com sinal de diferente, mesmo que na inequação tenha o tracinho, aqui você não coloca. Nos outros dois a gente vai colocar, tá certo? Para o 2/3 a gente vai colocar. E para o 4 a gente vai colocar. A gente não pode botar para o 1/2 porque o 1/2 foi do denominador. E o denominador não pode ser igual a 0. Então, não pode ser igual a 1/2. Somente menor que 1/2. Esse é o resultado. Então, era isso que eu tinha para explicar para vocês sobre esses tipos de inequações. As inequações produto e as inequações quociente. Vocês podem perguntar. Se alguém quiser perguntar, eu posso responder, eu posso explicar qualquer coisa, qualquer dúvida que você tenha. Isso daqui a gente usou só para a gente poder comparar, certo? As duas frações, para quem tinha dúvida de como a gente faria para comparar. E é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Em relação ao conteúdo, não. Quero perguntar por TBB. O senhor tem Manu ou tem Prior? Ah, não, já votei no Prior. Pode ficar tranquilo. Tá certo, arrasou. Tô certo, né, não? Muito bem. É o seguinte, eu vou gerar o PDF ou a imagem disso daqui para vocês.